Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Lord Drum, um podcast dedicado exclusivamente à música e aos músicos em geral, a toda a galera que faz e trampa e faz acontecer. Aqui vou tentar passar para vocês informações sobre backstage, fazer entrevistas, vamos falar de música, é claro, e tudo que se relaciona à música em geral, palco, instrumentos, técnicas, etc. Vou falar um pouco do meu começo, alguns me conhecem, muitos poucos sabem o que a gente faz na verdade, mas eu vou tentar falar para vocês um pouco do meu começo, da minha carreira, do que eu fazia, como eu fiz, tá? Sou baterista e lógico, vou falar de batera e como ela é hoje em dia no mercado musical. Cara, começar um novo projeto, escrever músicas, compor arranjos, isso daí eu fui descobrir ao longo de 32 anos de carreira que a gente tem. A gente fala carreira porque é um tempo que você tem dedicado a essa arte de música, né? E eu fui só descobrir isso quando eu comecei a montar e desmontar meus equipamentos. Tornar a realidade, imaginar que podemos colocar em prática, vem muito além do que eu imaginava fazer na música. A gente começou lá atrás sem muitas pretensões, né? Já toquei em várias bandas, comecei com bandas de baile, conheci vários músicos. Então a gente imaginar que isso, depois de 30 e tantos anos, poderia se tornar realidade, foi uma coisa que me trouxe uma alegria muito grande. Então eu vou passar aqui esse podcast que eu estou inaugurando aqui junto com a G5 Podcast aqui, fizemos uma parceria e eu vou fazer esse material exclusivo para vocês depois futuramente baixarem em seus celulares, escutarem mais para frente. Entre meados de 1982 e 83, minha família morava aqui na região de Jaboticabal, mais exatamente na usina Santa Adélia, e nesse ano eles mudaram-se para Jaboticabal e aonde eu pude ter contato com alguns amigos que eu tenho até hoje, pude ter contato com instrumentos, né? E também essa vontade de aprender. A gente, como eu falei, a gente não sabe, imaginava que futuramente a gente ia ter uma carreira de 30 e tantos anos ligada à música. Então eu me lembro muito bem que nessa época, quando a gente mudou aqui, minha família em Jaboticabal, eu conheci alguns amigos, né? A gente mudou exatamente ali na Nova Jaboticabal, quem é de Jaboticabal conhece. E ali a gente ficava, formamos uma galera que curtia. A gente curtia naquela época rock and roll, heavy metal e thrash metal que surgiu na época. Então a gente comprava os discos, a gente ia muito para Ribeirão Preto. Quem vai lembrar dessa época aí, a gente ia lá no centro de Ribeirão e tinha uma lojinha chamada Cantinho do Disco. Então era lá que a gente comprava o material. E aí a gente começou a ter uma galera. E em um certo ponto da altura, um amigo nosso, o Django, ele trouxe uma guitarra e é onde a gente ficou arranhando essa guitarra. Enfim, ficamos ali a tarde inteira e tal. E até porque ninguém sabia mesmo tocar. Então tudo começou aí, uma reunião de amigos, a gente pegou uma guitarra e começou a arranhar, e ali a gente começou a tentar entender e tentar aprender um instrumento, né? Então desde então a gente não parou mais. Eu tenho esses amigos até hoje, é o Django, o Rogério, o Toniel, que a gente chama ele de Tony Hell, tá? E mais uma outra galera que a gente tem contato até hoje. Então a gente começou a ter paixão pela música, a gente começou a ter paixão pelos instrumentos. E nesse mesmo período, ninguém sabia qual iam ser as funções, quem ia ser guitarrista, quem ia ser baterista, quem ia ser baixista, enfim, a gente não tinha isso. Então a gente estava um final de semana, como eu mencionei, a gente estava arranhando a guitarra lá, e eu lembro até hoje, era uma Giannini Strato, bem antiga, isso aí é coisa que poucos vão lembrar, mas
saberão do que eu estou falando. E é ali que a gente começou a ter contato. E aí foi onde o Rogério, o Django, ele se melhor posicionou com a guitarra. E eu fui para a bateria e assim começou. A gente começou a ter esse contato, a gente começou a ter essa paixão, a gente começou a entender um pouco mais. Alguns estudaram melhor, outros estudaram um pouco menos, né? Então foi esse contato com a música veio a partir desse 82, 83 em diante. Até 1990 eu toquei com alguns músicos, né? Participava de ensaios, não tocava na noite, a gente se reunia, a gente trocava ideias, bom, enfim. Aí nessa mesma época, 90, 89, eu entrei para a faculdade de arquitetura, né? Além de eu ser músico de formação e arquiteto de formação, arquiteto urbanista. Então, nesse meio aí, nesse tempo de arquitetura, de música, eu fui tentando estudar as duas áreas. Eu tentei estudar as duas áreas. Eu lembro que na faculdade, que aí eu comecei a ter contato com bandas de baile, tanto é que eu trabalhei em duas bandas de baile, 2 ou 3, não me recordo, e foi nesse período que eu comecei a ter contato mais profissionalmente com a música. Então foi aí onde aconteceram as apresentações mesmo na noite, foi aí que começou a ter um profissionalismo na bateria, na área de batera. E naquela época também não era como hoje, né, que a gente tinha, que tem informações. Naquela época a gente não tinha celular, assim, não tinha nada, nenhuma internet, não tinha, eram poucos recursos, mas a gente teve contato com músicos experientes da época. Então, foi aí que a gente começou a fazer os bailes. Eu comecei a fazer, então, eu fui tendo experiências assim na área de montagem, trabalho em equipe, layout de palco, concentração e conhecimento em equipamentos. Aliás, instrumentos. Um pouco diferente dessa época atual, que a gente via nas revistas, cara, nos magazines, e não tinha sites pra gente, e poucas lojas especializadas em instrumentos musicais. Então quando a gente via um instrumento musical mesmo, pegava em mãos, era um glamour, né? Tinha aquele glamour, né? Então a gente... E daquela época até hoje não difere muito os valores, por incrível que pareça, galera. Não difere muito os valores são assim exorbitantes no Brasil, tá? Eu tô falando no Brasil. Então, naquela época nossa, da década de 90, 80, eram caros, hoje também são caros ainda, eles continuam sendo caros e devido aos impostos que a gente tem no nosso país, tá? Enfim, mas isso daí é uma história que cabe num outro podcast, num outro episódio. Então, voltando um pouco à minha história, em 95 eu fui para São Paulo. A hora que eu acabei a faculdade, 95, 96, faculdade de arquitetura 5 anos, eu fui para a capital, para São Paulo mesmo, e fui me dedicar um pouco mais à música, mas também fui atrás de um trabalho na área de arquiteto. Que eu precisava de experiência, então eu fui com uma galera e fomos para São Paulo. Morei lá em São Paulo, creio que 1 ano, não mais que isso. E eu lembro nessa época que alguns dos maiores shows que eu vi, que eu participei, que eu fui, foi nessa época que vinham muitos no Brasil. Era mais acessível a gente ir em shows lá, porque eu morava lá, então você ia, a hora que acontecia e anunciava um show, a gente já comprava o ingresso e já estava lá na porta dos estádios. E também uma recordação que me vem à mente dessa época de 95, existe até hoje uma rua chamada Teodoro Sampaio, alguns também vão conhecer. A rua Teodoro Sampaio é uma excelência em instrumentos musicais. O que é? Tinham as melhores e maiores lojas de instrumentos musicais. Então era lá que a gente via um show do Metallica, a gente via um show do Kiss, a gente via show do Alice Cooper, a gente via show do Motorhead, e esses grandes artistas vinham com os instrumentos, equipamentos, e essa rua já tinha, algumas lojas dessa rua tinham esses equipamentos. Então, cara, a gente ficava pirado.
pirado em ver esses instrumentos, pegava na mão lá, a gente tocava um pouco. Então foi uma época assim que me fez ter mais inspiração, me fez querer tocar mais profissionalmente, porque até então não tinha aquela de profissionalismo, né, de você ser um músico da noite, de você tocar, de se apresentar. Então foi nessa época aí que eu tive mais a vocação. Então aí eu quis conhecer mais um pouco sobre música, tá? E eu me recordo também que eu falei, pô, eu preciso aprender, eu preciso ter uma especialização. Como fazer isso? Então eu vi alguns artistas lá em São Paulo andando nessa rua, porque essa rua também, a galera da música, a galera artista, a galera que trabalhava mesmo, que tinha discos lançados, que eram profissionais, também perambulavam ali, no bom sentido, garimpando instrumentos, garimpando várias coisas. E eu me recordo que eu falei, pô, eu preciso fazer um curso, eu preciso me aprimorar mais. Então o que eu fiz? Eu procurei a Vera Figueiredo, a baterista Vera Figueiredo, e ela tem um instituto até hoje, o IBVF, Instituto de Bateria Vera Figueiredo. E me inscrevi lá, e falei, vou aprender mais com ela. Então foi aí que eu fui entender mesmo o lance de batera, o que é um lance de baterista profissional, o que é um lance de baterista que compõe, que arranja, né? Então foi aí que eu fiz acho que foi um ano, acho que me recordo que foi um ano, era toda semana 1h30 eu tinha aulas com ela lá e com os outros professores. E aí que veio mais a loucura de trabalhar, de ser, vamos lá, você ter aquele feeling de música mesmo, de baterista, pô, falar um dia, quem sabe eu piso num palco, né, maior, um show maior, né? Então foi aí que eu fiz um ano com ela. Esse instituto funciona até hoje, ela tem até hoje, ela dá cursos, ela é formada, ela tem uma especialização grande, não só ela, como todos que passam por lá. E aí, cara, foi um sonho realizado, porque eu tava numa capital, em São Paulo, né? Puta, lá acontecia tudo e acontece na maioria das vezes, e onde eu tive esse contato com os grandes bateras e grandes ícones e ídolos. E lá eu vi muito workshop também, eu participei lá fazendo junto com o instituto dela, mas também assistindo a outros workshops de grandes bateras. E aí, aí vai embora, aí você vê que aquele mundo lá despertou na cabeça. Então falei, vou fazer agora para valer e vou me especializar em baterista. Também nessa mesma época eu tava lá e já tava vindo embora. Além de bateria, eu gosto muito de violão e piano, adoro. Aprendi um pouquinho, mas aprendi. Então, para o que eu faço, o que eu arranjo, para mim tá excelente. Podia estudar mais. Mas como eu tenho a carreira de arquiteto também e a gente fica o dia inteiro, né, focado comercialmente, então me sobra pouco tempo de estudo, mas são os outros dois instrumentos que eu tenho contato, que eu faço para valer, que eu aprendo e toco e gosto. E lá eu comprei um violão também, como eu não tinha nenhuma bateria lá em São Paulo, também estudei um pouquinho, então bateria, violão e piano foi o que eu me aperfeiçoei e gostei mais. Aí voltei como eu não arrumei um trabalho em São Paulo como arquitetura, com arquiteto, eu falei, poxa, eu preciso focar então na minha carreira, né, na minha formação de arquiteto, né? E eu voltei pro interior em 96 para 97, meados de 96 para 97, e eu falei, poxa, eu preciso montar um escritório, né? Porque aí montei um escritório próprio de arquitetura, mas não deixava de mexer com a música, né? Sempre comprando discos, sempre comprando CDs, vídeos, aulas, né? Que o pessoal hoje já tem tudo na internet, você vai lá no YouTube, vai no Google e procura lá. Na minha época a gente tinha que comprar os VHS.
Então você comprava VHS de bateria, de estudo, então o cara gravava 1h30 de VHS. Então foi aí que eu voltei para Lins, que era uma outra cidade ali que minha família estava ali por perto. Falei, vou montar um escritório de arquitetura em Lins e não deixava de trabalhar com música. Mas aí eu também lá eu tive que fazer outras amizades e aí não encontrava nenhuma banda para mim ingressar, para mim participar. E pensei comigo, pô, eu tenho um pouco de experiência que eu peguei com a Vera, quem sabe eu poderia lecionar, né, batera. Também cogitei de dar aulas de bateria. Fui num institutozinho pequenininho lá em Lins e falei pro cara, pro proprietário, falei, olha, pô, vamos montar um curso de batera aí, eu tô vindo de São Paulo. O cara se animou e tal. E eu comecei a montar, mas ao mesmo tempo eu trabalhava e tal. Então, as coisas para caminharem junto, você tem que ter uma programação e um cronograma muito assim focado. E a gente às vezes desperta um pouco. Só que nessas idas e vindas aí de conversar com esse cara do institutinho lá, e eu estar com o escritório, por incrível que pareça, eu vinha visitar meus avós aqui em Jaboticabal, que eu morava em Lins, tá, pessoal? Lá atrás eu falei que eu morava em Lins. E vindo um dia, vindo embora daqui de Jaboticabal para Lins, eu escutei na rádio 101, eu vou até falar porque isso aí sempre nas histórias, dos documentários que eu fiz, que eu falei, eu menciono isso, porque isso foi um fato. E o Loyola estava apresentando o Alternativa na época, né? E ele fazia muita propaganda de bandas que precisavam de músicos para tocar, de bateras, de guitarras. E ele falou sobre uma banda de Guariba, cara. Então, foi aí que eu entrei no Pesadelo, cara, por incrível que pareça. Entrei no Pesadelo do meu amigo Marco Fino. Mas eu tava em Lins. Então como que eu ia, né, morando a 200 km daqui para ingressar? Eu vim fazer uns testes aqui como batera. Trouxe uma bagagem um pouquinho maior, né? Quando a gente se encontrou e fez um primeiro ensaio, ele viu que tinha uma bagagem um pouco maior, tinha uma técnica, né? Melhora um pouco, né? Vamos dizer que se você não quer se mostrar, mas melhora. E aí eu acabei ingressando na banda Pesadelo e acabei voltando para Jaboticabal, né? Mas isso também é uma história que cabe em um outro programa que eu for fazer, contando um pouco disso. Porque é uma história longa. Aí entrou uma história de produção, entrou uma história de arranjo. Se alguém conhece a banda pra valer aí, vê nos discos, nos CDs que a gente gravou nos trabalhos, tá lá sempre a nossa produção, a minha e dele. Fala sobre letras, sobre arranjos, sobre tudo, né? Então ali tá uma experiência um pouco maior desses 30 e tantos anos que a gente vive de música, que eu vivo de música. Ali que tem os discos, as capas que a gente idealizou, não só tocou, mas a gente fez capas, a gente escolhia as fotos. Então tem todo um processo de bateria que aí toda essa bagagem que eu contei para vocês no começo, de como eu aprendi, como que eu ingressei na música, vem mostrar onde eu apliquei tudo isso na banda, onde eu apliquei produzindo todo esse material, né? Então a gente fez 4 ou 5 trabalhos juntos, eu e o Marco. Estamos em uma outra produção aí, mas também, por enquanto, eu vou deixar meio em off para falar para vocês. Então toda essa bagagem que eu trouxe desse começo, que eu falei para vocês, de aprender o que o batera faz, que não é só... O batera, na verdade, ele não só acompanha, ele também pode produzir, ele pode também mixar, ele pode ser o cara que faz toda a diferença no palco, logística, enfim, o batera também pode ser. Tirou aquela ideia de que o baterista ficava lá no fundo do palco, né, só acompanhando e tal. Então, esse foi um aprendizado que eu adquiri lá atrás, vindo desde lá daquela reunião lá em 82, 83, 84 com meus amigos aí, arranhando as guitarras, as baterias e tal.
indo para São Paulo, voltando, tocando em bandas de baile, que a gente chega até hoje aí com 30 e poucos anos e fazendo todos esses trabalhos, tá? O Lord Drum veio depois. O Lord Drum era um sonho que eu tinha. Porque são duas coisas que a gente precisa separar. Eu preciso separar para vocês. Essa minha jornada de estudo e aprendizado e tocar. E aí eu tenho essa marca que eu fundei que chama-se Lord Drum. Isso aí era um sonho que eu tinha. O que era? Eu gosto muito de música instrumental. Música instrumental assim... baixo, guitarra, né? Bandas que tocam... Alguns artistas que eu gosto muito, que é Joe Satriani, Steve Vai, e por aí vai. São vários. Então eu tive sempre um sonho de fazer um disco, um trabalho instrumental. E esse trabalho instrumental constitui de eu ter uma marca separada dos trabalhos que eu faço. É um trabalho separado que eu tive esse sonho. Então é produzir um disco instrumental. E aí eu precisava de um nome, fundei esse nome Lord Drum. E então esse trabalho ele está ainda engavetado. Eu sempre falo pro pessoal que eu estou fazendo, mas ele assim está engavetado. Na verdade ele está pronto, ele foi todo desenvolvido já, ele já foi todo estudado, já está tudo. O que falta é eu pegar esse material, levar para um estúdio e produzir esse disco que eu quero lançar. É um disco instrumental. Não é solos de bateria, não é nada disso. São músicas arranjadas, são músicas compostas por mim. Aí tem um pouco de blues, um pouco de rock normalzinho, aquele rock mais tradicional. Tem umas pegadas mais, vamos dizer, soul, com metais, instrumentos de sopro. Então é um projeto que eu tenho e que eu espero ainda realizá-lo, né, brevemente. Mas assim, vai depender muito de músicos. Por quê? Porque cada faixa do meu projeto, cada faixa desse projeto instrumental constitui em eu convidar vários músicos. Então, por exemplo, o músico que toca numa música mais instrumental soul não é o mesmo que vai tocar numa praia mais metal. Então vai ter, são vários. Então para mim organizar isso está sendo um pouquinho árduo, está sendo um pouquinho trabalhoso. Mas o Lord Drum veio disso, essa marca veio disso, de eu fazer um trabalho instrumental. Como eu não consegui executar ele, aí eu falei assim, eu preciso montar um canal, alguma coisa para mim fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de fazer entrevista, eu gosto de fazer essas coisas, mostrar um pouquinho esse lado do artista que é atrás das câmeras, do instrumento. Não é só aquele cara que faz aquela técnica, não é só aquele cara que sola rápido, é o cara que tem uma história por trás da carreira dele. Então, eu fiz esse canal do YouTube. Lá se vocês procurarem, eu vou deixar a descrição aí, vou deixar todos os endereços. Se inscrevam lá, tá? Eu tô caminhando, na verdade. Eu não faço muita propaganda, eu não tenho muito marketing em cima, porque assim, como eu falei para vocês, eu tenho um escritório à parte, então o meu tempo maior é dedicado à arquitetura, até porque é uma fonte de renda maior da minha família. Então é lá que eu solto todo esse material. Então, cara, tá sendo uma novidade, tá sendo legal. A galera me convidou para fazer um podcast e eu aceitei de pronto. A gente sentou, a gente definiu e a gente já começou a dar o pontapé inicial. Então, fiquem ligados, assim, que a gente vai fazer. Eu gostaria de fazer um programa semanal, mas eu acho que é muito em cima, muita coisa. Então vamos fazer um podcast quinzenal. E como essa minha primeira, meu primeiro episódio, não vai ser somente a minha pessoa. Eu vou ter um convidado que vai fazer o programa comigo diária, todas as vezes. E com esse amigo, falando sobre música, nós vamos convidar outras personalidades. Bateras, guitarras, donos de bandas, holds, técnicos de som, enfim, toda a galera que está ligada nessa área musical, para eles contarem pra gente como funciona, porque nem toda música tem
né, todo esse glamour de que é tudo legal. Por trás disso tudo são profissionais, são trabalhadores, né, que ainda para ajudar esse ano e meio aí, já um ano e pouco aí de pandemia, né, tá todo mundo parado e sem trampo, então você imagina o que o pessoal, você imagina o que os músicos e o que a galera atrás tá passando. Então vai ser um podcast relacionado à música, contando tudo isso. Então vou ter um amigo, vou ter aqui sempre um colega, vamos estar debatendo. Gostaria que vocês sugerissem também temas, sugerissem entrevistados, escrevessem lá, me dessem ideias, que eu vou estar sempre lendo, vou estar sempre organizando isso, tá? Então, galera, é isso aí. Podcast Lord Drum é um novo desafio, é mais um projeto que eu estou fazendo na minha carreira. Espero que isso seja legal e incentive várias outras pessoas. E vamos tocar o barco para frente, tá? E eu queria agradecer muito a galera do G5 pelo convite. O Bruno, um parceiraço aí que eu conheci aqui, Bruno Rocha. E toda a galera que trabalha. O Josué também, que é um cara daí que a gente conhece, um baixista. Enfim, é um outro cara que vamos sentar e vamos debater. Então, galera, podcast Lord Drum. Acessem minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e baixem esse novo material, tá? Espero que vocês tenham escutado até o fim esse meu podcast. Deixem sugestões, comentários e digam se estou no caminho certo, beleza? Porque às vezes, né, cara, a gente tenta e, né? Você não é isso, não é aquilo, mas vamos lá. Eu espero vocês e valeu e boa sorte.